são as circunstâncias ou as dificuldades que mostram o que os homens realmente são. Seja muito bem-vindo, guerreiro, a mais um vídeo aqui do nossa série O Ano Estoico, onde eu, Daniel Franco, compartilho com você meditações e reflexões estoicas para que você se torne um homem com alto domínio emocional, um homem que cria um legado na sua vida. E, basicamente, antes da gente começar aqui tudo que a gente vai conversar hoje, se inscreve aqui no canal para receber vídeos diários sobre estoicismo, inteligência emocional e neurociência, para que você assuma o domínio da tua vida de uma vez por todas, irmão. Está na hora de fazer esse negócio acontecer. Vamos lá, vamos para a meditação de hoje. Hoje a gente vai fazer uma meditação de Epicteto, no livro A Seleção dos Discursos de Epicteto. E a nossa frase de hoje é: são as circunstâncias ou as dificuldades que mostram o que os homens realmente são. Cara, não existe. Essa aqui, para mim, é uma das maiores máximas. Inclusive, um grande poeta brasileiro chamado Chorão já dizia isso. É na dificuldade que está a verdade, irmão. E isso, inclusive, era dito durante do meu primeiro período ali de treino do CrossFit, quando eu conheci o CrossFit, quando eu comecei a treinar. Eles falavam muito sobre isso, né? Irmão, é na dificuldade que está a verdade, ou seja, no processo, no desafio, no sair da tua zona de conforto que as coisas aconteciam. Por quê? Porque é muito bom ficar na sua zona de conforto, no bonitinho, no gostosinho, no. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Cara, é muito bom você ficar ali, no seu cantinho. Mas quando você entra numa situação de desconforto e dificuldade, a verdade são reveladas. Por quê? Porque a gente existe um processo de controle emocional, vamos dizer assim, tá? Que é diferente do autodomínio, que a gente tenta poldar a nossa imagem. Você, assim como eu, possui diversas personalidades, vamos dizer assim, diversas formas de você se apresentar. Obviamente que o que eu converso, e é de forma positiva, na grande maioria das vezes, obviamente que a forma como eu converso com minha esposa, como eu brinco com minha esposa, como a gente convive no nosso dia a dia, é completamente diferente do que eu convivo com meus amigos. Assim como é uma posição completamente diferente que eu tenho com a minha equipe. Assim como é completamente diferente que eu tenho com minha mãe, com minha filha. Ou seja, para cada pessoa, para cada grupo que você tem um relacionamento, esse grupo você se apresenta de uma determinada forma. Bom, isso é claro. O grande lance é, para cada um desses, você começa a polir, a podar aquilo que você diz. Quando você está em plena consciência, tá? Você consegue, obviamente, vem aquela vontade de largar o nome. E aí você segura e você fala assim, cara, não vou fazer isso. E eu brinco até aqui em casa, Deus tocou no meu coração, os anjos cantaram nos meus ouvidos, falando assim, irmão, não diz isso não, não fala não. Você falar isso vai ser pior. Segura a onda ou fala de outro jeito, reflete um pouco, pensa. Isso é extremamente importante. Esse é um processo de autodomínio emocional. Por quê? Se eu quisesse falar tudo que viesse à minha mente, é bem provável que eu estaria sozinho. Por que estaria sozinho? Porque vivemos em comunidade. A comunidade existe você entender e perceber que as pessoas passam dificuldades assim como você. E nem todo mundo está aí para, como é que eu posso dizer assim, para lhe agradar. Às vezes as pessoas têm uma opinião que é conflitante à sua. Às vezes as pessoas fazem coisas que para vocês são coisas ruins, mas para elas são coisas boas, positivas. Você precisa entender isso. Então, tudo bem. Eu começo a refletir e falo assim, cara, beleza, a pessoa fez isso porque é o grau de maturidade dela, ou que na forma como ela veio, como ela cresceu, isso é algo positivo. Você precisa entender, autodomínio. Porém, existe uma coisa, assim como eu falei no vídeo anterior sobre o processo da bebida, a bebida ela diminui a nossa consciência, tá? A atividade do nosso neocórtex, que é a parte da razão, e a gente começa a trabalhar, a falar mais coisas que estão no nosso inconsciente. Às vezes você achava aquele teu amigo chato. Irmão, se você tomar uma, duas, três e for aumentando, obviamente você vai começar a falar coisas que você sempre quis dizer, mas você segurou por algum motivo. Porém, a dificuldade apresenta a mesma coisa. Irmão, quando você passa por uma dificuldade financeira, quando você passa por uma dificuldade, às vezes até um risco de vida, a pessoa ela vai revelar o que ela guarda ali dentro dela. Isso é fato, irmão. Quer conhecer alguém? É aquela velha história, né? Você quer conhecer alguém? Conviva. Por quê? Porque no dia a dia vai ter alguma situação ruim. Aquela pessoa vai passar por um momento ali que, por exemplo, ela vai estar atrasada. Ela vai encher o seu saco. Se ela fizer isso, ela não compreender que você também está passando por um dia ruim, opa, alguma coisa está sendo mostrada para você. Isso acontece muito nos relacionamentos. Mas isso também pode acontecer em outras situações externas. Geralmente você tem uma visão das pessoas próximas, entre aspas, mais negativa, porque você conhece ambas as facetas dela. Você conhece como ela se comporta ali no momento bom, positivo. Também você conhece como ela se comporta no momento ruim, de tristeza. Um desconhecido ou alguém que você não convive tanto, se você só vê o lado positivo dela, ela é uma pessoa sempre alegre, brincalhona, mas acorde com ela. Acorde com ela. Eu mesmo digo, acorde com você para você ver. Às vezes você não acorda tão sorridente como você imagina que acorda. Às vezes você não acorda tão brincalhão quanto você imagina. Quem vai lhe dizer isso? As pessoas que convivem com você. Obviamente, você precisa filtrar isso. Cara, quem é que está me dizendo? Uma pessoa que já sente algo negativo por mim, é bem provável que ela dificilmente vai falar algo positivo de você e vai falar algo negativo.
Mas se é uma pessoa que convive com você, cara, uma pessoa que gosta de você, que quer ver o seu crescimento, preste atenção no que ela está trazendo. Mas vamos ao grande ponto aqui. É na dificuldade que está a verdade. As circunstâncias da vida mostram o que realmente está guardado. Perceba, quando algo ruim acontecer, você vai perceber as pessoas que estão ao seu lado e não. Quantas vezes você já viu uma situação onde alguém tinha dinheiro e proporcionava, propiciava, vamos dizer assim, para os seus amigos e entes queridos, uma boa vida, uma vida de lazer, de prazeres ali, sem limites. E todo mundo próximo tinha amigos adoidados dentro dele, perto dele. E, num piscar de olhos, aquele dinheiro acabou. Quantos ficaram próximos daquelas pessoas? Cara, pouquíssimos. Quantos familiares foram embora? Quantas parceiras, vamos dizer assim, foram embora? Quantos amigos que eram de verdade foram embora? Perceba isso. É bem provável que se você estiver caindo no poço, de duas uma, ou seu amigo ele vai ficar ali com você querendo te ajudar, mas ele não vai querer te salvar. E, em um determinado momento, ele se afaste de você. Por quê? Porque ele não quer te ver sofrer. Ah, Daniel, mas isso é maluquice. O cara que é meu amigo, ele tem que ficar comigo até o fim pra eu morrer. Cara, não. Ele não tem que morrer por sua causa. Muito pelo contrário. Ele tá ali pra te orientar. Perceba quantas vezes isso é muito retratado em filmes, em séries, em livros. Perceba quantas vezes uma pessoa começa a se destacar, ter visibilidade, inflar o teu ego. Vem o seu amigo e fala assim, cara, olha aqui, ó, você veio daqui. Cara, lembra dos seus amigos. Ah, não, agora eu tenho novos amigos, vamos pra cá. Ela começa a perder a sua identidade, a tua essência. E esses amigos automaticamente eles se afastam. Muitas vezes por um momento de ruptura, essa pessoa que acredita ter crescido emocionalmente, etc., ela gera um processo de conflito com essa outra e eles se distanciam. Perceba muito isso. Eu acho que dentro dos relacionamentos, o que mais chama atenção é o financeiro. Obviamente, você como homem deve ser o provedor da tua casa. Se você tem uma casa, se você não tem, você deve ter provedor ao menos de si mesmo, pagar as suas contas ali e você sobreviver. O mínimo que você deve fazer como homem. O grande ponto é, quando você está num relacionamento, são duas pessoas ali. Você e sua parceira, tá? Seja namorada ou não, você e sua parceira. Obviamente, pode chegar um momento que você tem uma dificuldade ou que você precisa apertar o C. Cara, se você precisar disso, você comunicar e aquela pessoa não compreender ou não quiser lhe ajudar, cara, liga o pisca-alerta. Porque assim, no momento da dificuldade, que você precisou dela, aquela pessoa não pôde lhe ajudar, como é que será no futuro isso? Percebe? Uma pulga atrás da orelha você deve levantar. Talvez na primeira vez não, porque você acredita que, cara, não é algo, né? Foi algo bem abrupto aqui, aconteceu no outro dia, mas talvez vai acontecer uma segunda vez, em uma terceira, em uma quarta, e você começa a ficar atento, fala assim: "Caramba, era verdade, na época que estava tudo bom, é uma maravilha, o relacionamento tá ótimo", mas na época que as pessoas começam a balançar o relacionamento ficar ruim, meu relacionamento é moldado pela minha meu status financeiros, então o relacionamento não tem uma base sólida. E trazem, inclusive eu sou contra, tá, essa ideia. Ah, estatisticamente falando, os relacionamentos eles terminam por questões financeiras. Negativo, irmão. Dinheiro não deveria moldar ninguém. Se o seu relacionamento termina por questões financeiras, o problema não foi o dinheiro, lamento informar, mas o problema foram as pessoas. Por quê? Porque se houve um problema financeiro, é mais um motivo de você estar unido. De um apertar a mão do outro e falar assim, cara, vamos juntos sair disso. É agora que um precisa do outro para crescer. Cara, é muito legal. Se você tá tudo bem, pô, eu consigo viver sozinho aqui, mas eu escolho estar com você. Se eu estou ruim, eu estava com você e eu cresci com você e agora eu caí com você, vamos sair juntos disso. Só que geralmente isso não acontece. E hoje tem um mix, e eu vou entrar em algo meio polêmico aqui, mas vamos lá. Hoje tem um mix do feminino que é muito assim: eu quero ser independente financeiramente, o feminino está trazendo, eu quero ter o meu próprio dinheiro, tomar minhas decisões, etc. Tá? Mas você tem que ser o provedor. Só que ao mesmo tempo que você tem que ser o provedor, eu preciso ter minha liberdade também. Então algumas coisas você vai ter que fazer. Beleza, mas eu tenho que ser o provedor e eu acabo entrando numa situação onde eu não posso fazer determinadas coisas. Eu quero trabalhar, mas você não pode trabalhar porque você deve ficar comigo. Eu preciso juntar o dinheiro, mas você não pode juntar o dinheiro porque você precisa me propiciar coisas. E perceba, provisão é diferente de luxo. Provisão é você trazer a subsistência e um pouco mais. Luxo já é outros 500, irmão. Não adianta você querer se apertar para dar um luxo e você ficar na pior, vamos dizer assim, financeiramente falando, e depois aquilo ali, por algum motivo, força maior, se quebrar, se romper, e você ficar na pior e aquela pessoa ficar de boa. Perceba que isso não é parceria, isso não é companhia, isso não está próximo. Então fique muito atento às situações. Cara, os sinais são claros desde o início, presta atenção, para depois não chegar e falar assim, cara, meu Deus, o Daniel me falou, eu não prestei atenção. Desde o início é mostrado. Às vezes, isso. Eu já vi algumas pessoas passando isso, tá? Eu nunca fiz, obviamente, mas cabe a você decidir. Você é grandinho o suficiente para poder decidir isso.
Mas faça uma sugestão. Um belo dia, ao invés de você levar para um restaurante mais chique, vamos supor aqui, cara, eu vou dar risada disso aqui. Leve para um dogão, fala assim, cara, hoje dá uma apertada, esse final de semana, acho que a gente vai ter que dar uma economizada, ao invés de a gente ir lá para o restaurante e tal. Cara, vamos comer uma coxinha ali na esquina? Só veja a reação. Pô, amor, beleza, vamos lá, tudo bem. Perceba como vai ser. Porque assim, se só serve estar com você no restaurante chique e não serve estar no dogão ou na coxinha, é porque não é sobre você, entendeu? Talvez é sobre o que você proporciona. E aí eu trago o Clóvis de Barros Filho aprofundando numa coisa. Ele fala assim, cara, você deve ser uma pessoa inútil, assim como a felicidade é inútil. E é um livro dele chamado isso, A Felicidade é Inútil. A felicidade, por que inútil? Porque ela não tem um fim para algo. Você não deve ter fim para algo. O seu objetivo ali, como parceiro, como homem, é apoiar, é crescer juntos, não é para construir alguma coisa. Mas sabe, assim, eu convivo com uma pessoa, não é para ela suprir minhas necessidades emocionais. Eu estou com minha esposa não para ela suprir minhas necessidades emocionais, ou seja lá qual for, minha necessidade de mostrar para os outros que estou casado, de mostrar uma aliança na rua, ou qualquer coisa do tipo. Não, eu estou com ela por estar com ela, porque eu quero estar com ela, porque ela é ela e ponto, e acabou. Não tem que ter muita explicação nisso. Porque ela é legal, simpática, etc. Então, se ela deixar de ser legal, entre as vamos dizer assim, acabou, então você está com ela porque ela é legal. Ou você está com ela porque ela pesa X quilos. Percebe? Se está sempre atrelado a alguma coisa, é porque aquela pessoa tem um valor dentro daquilo. E se aquilo acabar, acabou. Mas perceba que a pessoa é a pessoa. Então, cuidado para fazer essas associações, atrelações. E começa a perceber se isso está vindo do outro lado também. Porque, irmão, talvez um dia, quem sabe, beleza, não é para sempre, sabe? Saúde, por mais que a gente se cuide, mais cedo ou mais tarde acontece. A pessoa que está do seu lado, se você estivesse doente, ela estaria do seu lado? Ou ela só está agora no bem bom, que vocês estão andando, viajando, etc, fazendo as coisas? A pessoa que está do seu lado, se você hoje perdesse tudo, nenhum real, fosse morar nada contra aqui, tá, gente? Não é esse o ponto, mas, cara, fosse morar ali na quitanda da tia Chica, aquela pessoa iria com você para a quitanda da tia Chica e iria reconstruir com você? Ou não? Fala assim, ó, então, a quitanda da tia Chica não vai não. Para mim é só aqui Alphaville para cima. Percebe? Olha isso, velho. A dificuldade revela uma verdade, assim, absoluta. Porque a pessoa ela pode até tentar começar. E, cara, que eu vou além. Agora me veio um insight aqui incrível. Tem um filme, eu assisto muito esse filme. Eu assisti pelo menos umas 5, 6 vezes esse filme. A Busca da Felicidade. Cara, aquele filme é extraordinário. Porque ele mostra exatamente isso. Eles estão num período bom, ali logo no início do filme, onde, cara, eles tiveram dinheiro, tiveram oportunidade, eles investiram todo o dinheiro. Cara, vamos botar, vamos vender, a gente vai ganhar muito dinheiro. Só que dá ruim. A decisão dele foi ruim. Acabou que ele começou a trabalhar para vender aquilo. Ele não tinha um emprego necessariamente. Ele fazia alguns bicos e tal, enquanto que ela trabalhava. Ela não suportou aquilo. Obviamente, né, a gente não está aqui para ajudar julgar exatamente o que ela sentiu, o que ela viveu ali. E ali é um filme também, então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, ali foi retratado. Mas o ponto é, ela vai embora. E ele fica. Ele fala assim, cara, irmão, não. E meu filho vai ficar comigo. E ele começa a vencer ali dificuldades, etc. E começa a revelar, inclusive, ali quem ele era. Porque, por mais que estivesse num momento de dificuldade ali, tinha um certo controle, porque a mulher trabalhava, trazia o dinheiro, ele vendia algumas coisas, conseguia pagar as contas, mas as contas estavam meio que em atraso, ela não suportava aquilo, e eles colocando ali como provedor do, cara, deixa comigo, eu vou resolver, cara, confia em mim, eu vou resolver. E na maior oportunidade, ao invés dela ajudar ele, ela critica, cara, você vai entrar num estágio, num negócio que não tem chance de você passar, porque, e aí vem a questão, né, você é burro, você não tem inteligência, quem é você perante essas pessoas, ela falou uma palavra, essas pessoas que estão aí, que vieram de universidades, etc. Você não vai conseguir. E se você conseguir, ainda vai trabalhar de 0800 para depois ser selecionado. Irmão, você não vai conseguir. Lamento. E ela não acreditou nele e ela foi embora. Só que ele acreditava nele. Esse é o grande ponto, irmão. Na dificuldade, acredite em você. Você é. Véi, ninguém precisa acreditar em você no mundo. No universo. Ninguém precisa olhar para você. Ninguém precisa falar assim, irmão, você consegue. Ninguém. Esqueça. Você é o único que deve fazer isso. Isso precisa estar muito claro na tua cabeça. Você vai passar pelas dificuldades. Você vai olhar para você e falar assim, irmão, eu consigo. E eu trago isso também de um livro que eu tô lendo. Eu acho massa, já falei aqui algumas vezes. É esse livro aqui. Nada pode me ferir. Ele conta a história do David Goggins, basicamente do crescimento dele, como ele entrou nos Navy SEALs, quando ele começou a crescer. Eu estou no momento agora quando ele começou a ter realmente visibilidade midiática, vamos dizer assim.
E, cara, você vê que a história dele foi sofrida, mas ele chegou um momento que eu falei assim: "Irmão, só quem pode fazer sou eu. Só quem pode fazer é você". Perceba isso. Esqueça, na dificuldade, a verdade é revelada, mas não só a verdade sobre os outros, sobre você também. Quem é você? É nesse momento que você vai ter que, irmão, arregaçar a manga, puxar e falar assim: "Cara, agora é hora de fazer". Deixa eu te falar, não importa se você está devendo dinheiro, não importa se você, não consegue prover o melhor excepcional para tua família ainda, não importa o que você esteja vivendo. Cara, se você não está na sua plena saúde, tome a melhor decisão com o que você tem disponível para fazer a coisa acontecer. Quantas histórias? Você duvida de você, que é um rapaz? Pesquise história de pessoas que viveram situações parecidas ou piores do que a sua e conseguiram dar a volta por cima. Pare de viver o exemplo de, ah, mas a maioria das pessoas não consegue. Cara, você não é a maioria das pessoas. Mamãe já dizia, não sei se sua mãe dizia isso, minha mãe dizia, você não é todo mundo, irmão. Você não é todo mundo tá indo pra casa de fulaninho, você não é todo mundo, você não vai. Ah, mas todo mundo tem esse joguinho aqui, você não é todo mundo, você não tem. Por quê? Porque eu não quero. Pronto, diga isso pra você. Irmão, você não é todo mundo, você não vai viver dessa forma, você vai viver o maior, o extraordinário, aquilo que você pode ver na tua vida, aqui na Terra. E isso você deve buscar. E só você pode fazer, irmão. Só você pode levantar cedo para ir treinar, só você pode fazer o que você precisa fazer no seu trabalho para ganhar promoção. Só você pode fazer para sentar tua bunda na carteira para estudar, para passar no teu concurso. Só você pode fazer isso, irmão. Não adianta. Ah, mas as pessoas não me ajudam. Problema das pessoas. Tente conversar. Não quis? Dê o seu melhor. Se você só tem 1 hora, faça o melhor em 1 hora. Se você tem 2, em 2. Se você tem 10, em 10. Não importa quantas horas tem. Nada. Olhe somente para você e dê o seu melhor. Inclusive, vem um outro ponto. A criatividade, ela não vem, mudando aqui completamente, tá? Mas faz total sentido com o que a gente tá falando. A criatividade, ela nada tem a ver com você ter a opção infinita, vamos dizer assim, opções infinitas de insumos, de coisas, que você pode utilizar. A criatividade, ele vem justamente na escassez, na limitação. O ser criativo é pegar o pouco que você tem e fazer muito com aquilo. Isso é ser criativo. Usa tudo que você tem, irmão. Seja criativo e faça o negócio acontecer. Não espera as coisas acontecerem, chegarem na tua vida. Não, quando aquele dinheirinho entrar, não, quando aquilo chegar, não, quando aquela pessoa aceitar. Cara, esquece os outros. Lembra, mais uma vez, que a gente fala aqui diversas vezes, em diversos vídeos que eu trouxe sobre estoicismo, que a gente aprofunda. Cara, 50-50. Você só tem controle, você só tem domínio dos teus 50%. Os 50% que é do universo, que é tudo que é fora de você, irmão, nem preste atenção nisso. Faz o seu. Chegou até você, o que é que eu posso fazer para contornar a situação, para aprender com a situação, para me tornar melhor diante da situação? É isso. E nenhuma dificuldade vem por acaso. Toda dificuldade ela vem para revelar algo dentro ou fora de você, para revelar a pessoa que está do seu lado, para revelar a pessoa que está escondida dentro de você, do que você pode fazer. Deixa eu te falar, você é capaz de fazer muito mais do que você faz hoje. E eu não estou dizendo que você faz pouco, não. Não estou dizendo que você é pequeno, não. Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que você é um cara foda, que você faz bastante coisa. Mas você pode fazer 10 vezes mais do que você faz. Você pode fazer 100 vezes mais do que você faz. Você pode conquistar tudo aquilo que você vê em rede social, os caras com carros, etc. E mansões. Cara, você pode conquistar também. Basta você querer e pagar o preço para isso. E se comprometer. Eu tô pagando o preço para isso. Eu tô fazendo. Porque eu tenho minhas metas, eu tenho meus objetivos, eu tenho os meus sonhos. Nem para chegar lá e dizer assim, cara, cheguei nisso aqui. Pensei que era isso. Pensei que era uma coisa, era outra. Beleza. Mas eu vou dar o meu melhor para viver a melhor vida e proporcionar a melhor vida para minha família. Eu sei que você pode fazer o mesmo. Inclusive, um dos principais sabotadores disso é justamente a procrastinação. Por isso eu vou deixar aqui em cima para você um vídeo para que você aprofunde e estude sobre a procrastinação, para que você elimine da sua vida, assuma o controle dela, o domínio sobre a procrastinação acabar. E eu vou colocar aqui embaixo também um vídeo em cima como você pode tomar decisões sábias na tua vida, para que você pare com isso e descubra de fato o que fazer com as dificuldades que apresenta na sua vida. A gente se vê amanhã, guerreiro, no nosso próximo vídeo da série Mundo Histórico. Um grande abraço.